para mim, o momento mais difícil que eu acho que foi para todo mundo foi a pandemia. Mas Queria saber um assim, pouco como é isso. que você passou por isso. Vou te dizer porque foi um momento assim de uma verdadeira reflexão sobre tudo, né? Sobre a nossa existência, sobre o que a gente produziu, o que a gente fez. Em 2019, eu e meu sócio, que é Alberto, né? A gente Ele ainda é pensou. seu sócio? Ainda é, sim. Então, ele é da parte de informática. E a gente, antes de ter a pandemia, eu pensei numa escola de paz. E aí eu pensei de ter, estava começando a parte da inclusão digital, e por eu ter feito pós-graduação em tecnologias educacionais, e ele ser da área de informática. Então a gente pensou assim, vamos fazer uma escola de paz. A gente entrou no Google Classroom Education e a gente conseguiu a autorização. E aí a gente abriu as salas virtuais para poder ter esse contato com os pais que não podiam ir à reunião. Então a gente sentia falta da figura masculina, porque geralmente as mães tinham mais disponibilidade. Essa era uma percepção, não que os pais não eram parceiros do crescimento dos seus filhos, mas sim deles estarem dispostos a estar dentro do ambiente e ver a rotina. Hoje eu acho que avalio que dentro da escola, no dia a dia, todos eles participam muito bem. Até na matrícula, de ver o espaço, isso tudo é muito importante. Até porque você tem uma câmera 24 horas, Tem né? 32 câmeras, né? O quê? 32 câmeras! Então a gente tem todos os espaços lá hoje. Você tem fica câmera. monitorando sempre. Isso. Mas voltando a essa fase da pandemia, então, assim, quando teve que parar tudo e depois ser online, todo mundo correndo atrás de espaço, né, de informática, a gente já estava com todas as salas montadas. Então, assim, a gente teve que fazer a capacitação dos profissionais à época e foi muito importante, né? Foi uma virada de chave. E a gente sabe que as contas chegavam e a gente ficava desesperada. Eu falei assim, será que essa dor é só minha? Ou será que tem outros diretores de escola também passando por esse momento? Aí eu lembro que o William Bonner falou assim, a gente tem que ter solidariedade. Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Aí eu liguei para um diretor, liguei para outro diretor, aí foi formando um grupo do Instagram de escolas de Niterói. Então tem mais de 80, praticamente 80 diretores de escolas nesse grupo. E a gente está sempre assim se trocando, né? Então, eu também sou afiliada do Cinep, a Ana Lídia ela é presidente, então a gente está sempre em contato, tendo sempre as atualizações do que está acontecendo. Isso é muito bacana, essa solidariedade. Primeiro, porque a gente viveu uma tragédia, né? É isso. Segundo, que esse approach, né, do digital, né? De você poder estar ali falando, porque a insegurança dos pais não poderem ter o contato, né, com assim, presencial, né, que era tão muito assim constante, e para as crianças também foi uma lacuna, né? Não, a gente não pode dizer que ninguém saiu sem algum resvalo nesse momento, né? A educação aí foi bem transformadora e a gente teve que se adaptar a ela, né, de uma forma que a gente nunca tinha esperado. Acho que foi assim, para todo mundo que estava vivenciando, era uma nova era. Ia acontecer, como hoje a inteligência artificial, mas de uma forma progressiva, mas naquela foi instantânea, né? E você teve esse carinho, essa empatia, né? De E unir essas pessoas que também são donos de escola, que também estão com a mesma dor, né, gente? Né? E eu, assim, me lembro que o acolhimento de todo mundo... Eu lembro que eu liguei para uma diretora, falei, ela chorava e eu chorava do lado. Eu falei assim, gente, o que a gente vai fazer? Aí a gente via, assim, os pais também com muitos problemas, né? Porque todo mundo passou por situações financeiras. E eu ligava para os pais, quando eu ouvi ele falando, o William Bonner falando da solidariedade também, ligava para os pais, eu falei assim, quanto é que você pode pagar para eu poder pagar a cozinheira, que fazia a comidinha para o seu filho? E assim eu fui tentando contornar aquele momento difícil, né? Com a solidariedade das famílias que faziam parte da época. Inclusive, a gente tem uns depoimentos aí, né? Pois muito que bom. vai estar no Depois final aí tá pra dando vocês. Um spoilerzinho. Mas, assim, foi muito importante, mas hoje já faz parte, né? Então, a gente teve depois aulas online, a gente tem todo um tratamento também de atendimento de entrevistas online, reuniões online com os pais. Quando eles não podem vir, a gente faz esse atendimento também de forma virtual.
que eu acho que é bem importante e também dar essa acolhida para quem não, assim, hoje todos trabalham. Antigamente as mulheres ficavam mais em casa, né? As Uhum, mães tinham mais assim essa disponibilidade. Hoje eu acho que as mães são as mulheres são empoderadas, né? Então elas uhum, estão mais com a vivência, estão trabalhando, estão fazendo acontecer também, fazendo parte também desse processo aí uhum. de crescimento do Eu país, acho né? muito importante. Agora, falando sobre alunos neuroatípicos, você trabalha com Inclusão também. A gente uhum. tem algumas crianças, né? É grupo positivo, né? A gente é neuroatípicos, né? Que é de inclusão, o autista, o TDAH. São variações, né? Cada um tem a sua individualidade, tem a mediadora. A gente tem esses trabalhos, assim, bem concentrados de crianças especiais, né? Vamos dizer assim, todos são especiais. A inclusão, eu acho que faz parte, assim, também hoje de uma rotina dos profissionais. Cada vez mais a gente sabe que tem que ter um aprendizado da individualidade, mas o principal, quando a gente tem uma criança muito assim pequenininha, né, vamos dizer assim, bebê, e que começa a gente a avaliar que está surgindo algumas coisas que a sua etapa não está dando o desenvolvimento esperado, a gente pede uma avaliação pediátrica, uma avaliação com um neurologista, ou seja, com fono, com a fala, ou com uma fisioterapeuta, né, ou uma avaliação realmente que a gente acha que seja oportuna.